Vamos lá, dar início ao nosso segundo dia aqui de BIM Month. Então, queria agradecer a participação de todos vocês, todo mundo que está aqui na sala com a gente, o pessoal que participou do dia 1 também, né? Como eu tinha dito, é interessante que o pessoal que tinha participado do primeiro estivesse aqui no segundo também. Hoje que estamos com convidados ilustres, né? É muito bom tá com esse pessoal aqui. Eu já vou fazer a apresentação deles. E aí eu queria pedir, então, para o Lucas, para o Rafael e para a Maíra mostrar o rostinho deles aqui, compartilhar a câmera com a gente. Olha só, falta só a Maíra. Aí, muito bom. Bom, pessoal, vamos Olá, boa lá. tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Oi, oi. Lucas, acho que a gente não te ouviu. Não sei se você... Tudo bom? Agora vai. Opa, agora foi, muito bem. Boa tarde. Bom, gente, vamos lá então, né? Hoje, então, a gente dá início aqui ao nosso segundo dia de BIM Month. O primeiro foi na terça-feira. Se você perdeu, não se preocupa, porque isso vai estar disponível na FF University, tá? Eu vou explicar para vocês depois como que vai funcionar. Hoje é o nosso segundo dia. No primeiro dia, o Lucas falou um pouquinho para a gente sobre GeoBIM, fez uma grande introdução, né? Ficou muito legal a apresentação dele. E hoje, continuando sobre esse assunto de GeoBIM, hoje voltado um pouquinho mais para a parte de mineração, a gente está aqui, então, com o Lucas novamente, né? O Lucas é nosso especialista técnico em geoprocessamento aqui na FF, mas também estamos com o Rafael Colucci, que ele é Technical Sales Specialist da Autodesk, e também estamos com a Maíra, que é engenheira de negócios na Imagem, né? A Imagem que trabalha junto com a Esri. Então, pessoal, muito obrigada pelo convite, né? Por vocês terem... pelo convite, não, por terem aceitado o convite. Muito legal que vocês tenham aceito. Muito bom ter vocês aqui hoje para falar sobre GeoBIM, tá? Antes da gente já passar a palavra aí para os nossos palestrantes, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês que quem já participou de outros eventos do BIM Month já sabe, né, como que a gente funciona. Eu vou dar aqui alguns recadinhos e aí eu já passo para os nossos convidados começarem as palestras, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela então com vocês. Como eu falei no primeiro dia, né, foi na terça-feira, a gente teve então o Lucas falando aí sobre essa introdução ao GeoBIM. Hoje é o nosso segundo dia, a gente já vai falar do GeoBIM voltado mais para a parte de mineração. E também o nosso evento continua semana que vem. Então, na semana que vem, eu vou estar aqui com vocês falando sobre novas tecnologias para AEC, na terça-feira, dia 8. E na quinta-feira, dia 10, eu vou estar com o Diego Faria aqui na nossa mesa redonda, discutindo sobre essa nossa apresentação de terça, tá? E aí, depois, na outra semana, no dia 15, a gente vai estar aqui com a Evelyn. A Evelyn, ela vai fazer uma simulação de tráfego no InfraWorks. E aí, na quinta-feira seguinte, dia 17 de dezembro, o Marcos vai estar aqui com a Evelyn também, com a mesa redonda, discutindo sobre essa simulação e também tirando as dúvidas que vocês enviarem para a gente, tá? Então, o pessoal que está aqui, com certeza, já recebeu esses recadinhos. Estou reforçando aqui com vocês. E, mais uma vez, tudo isso vai estar disponível depois na nossa plataforma da FF University. Para quem ainda não conhece a Frazilio, então nós somos uma empresa que estamos no mercado de tecnologia há mais de 25 anos, tá? E eu gosto bastante de reforçar que para uma empresa de tecnologia estar todo esse tempo no mercado, a gente depende bastante da nossa atualização. Então, constantemente, as pessoas da nossa equipe, né, tá trabalhando na atualização dessas soluções para conseguir levar a melhor opção para os nossos clientes, né? Para esses profissionais do nosso ramo de AEC, que é arquitetura, engenharia e construção. Durante todos esses anos, a gente conseguiu aí alguns clientes, com certeza vocês conhecem muitos desses clientes que estão aparecendo aí na tela, né? Se não trabalham neles, trabalham com eles ou já viram em algum momento, né? Já teve contato com eles em algum momento. E aí a gente conseguiu, né? A gente conseguiu acompanhar o crescimento desse setor AEC. A gente já auxilia empresas, tanto de órgãos públicos quanto do setor privado, e o nosso maior foco é aprimorar o desempenho dessas empresas, né, a partir de adoção de novas tecnologias. Durante esse período, a gente já conseguiu aí mais de 1.300 clientes,
já capacitamos mais de 4.000 profissionais, tanto com treinamentos personalizados quanto com consultorias técnicas presencialmente ou à distância. Então, mesmo antes da pandemia, né, de estar passando por todo esse sufoco que estamos passando em 2020, a Frazilio já trabalhava com esse formato de consultoria à distância. E também nos tornamos uma referência de excelência técnica, né? E também uma referência de serviços técnicos no mercado nacional. Então, a gente tem uma carga aí de experiência bem grande para estar levando para vocês a melhor solução de tecnologia para a sua empresa, tá bom? Falando um pouquinho dos nossos serviços, então nós temos hoje 4 grandes parceiros. A Autodesk, né, é uma das nossas grandes parceiras, o Colucci está aqui com a gente representando eles também. A Esri, que também junto com a Imagem, que está sendo representada aqui pela Maíra, também é um dos nossos grandes parceiros, além de Oracle e Google também. Com todo esse pessoal, a gente trabalha com consultorias, treinamentos personalizados, desenvolvimento de soluções e suporte técnico especializado, tá? Então, todos os nossos clientes têm acesso ao nosso suporte técnico, tanto para problemas com instalação, designação de usuários, quanto também dúvidas técnicas da solução, né? Então, todos vocês, né, todos os nossos clientes têm acesso a esse suporte técnico também. E também essa novidade, né? Novidade, não tão novidade mais, porque muitos de vocês já conhecem a FF University. A FF University é a nossa plataforma de ensino à distância. Ela é uma plataforma que a gente consegue trabalhar com ela personalizada para os nossos clientes também. É um ambiente onde vocês podem ter acesso aos mesmos treinamentos que nós damos presencialmente. Todos os treinamentos da FF University foram feitos pelos nossos técnicos, então o mesmo treinamento que vocês teriam na FF, vocês conseguem ter agora com acesso a qualquer lugar, tá? Inclusive, temos um treinamento sobre geoprocessamento feito pelo Lucas. Então, quem está aqui com a gente, fica mais um pouquinho aí até o final da apresentação, que Black Friday acabou, mas Natal tá logo aí, e aí a gente vai ter uma surpresa para vocês aí no final da apresentação, tá bom? Bom, vamos lá então, vou passar a palavra para os nossos parceiros aqui. Acho que o Lucas vai começar, né, Lucas? Isso. Obrigado, Vamos Nath. lá, Eu tá com vou você. já compartilhar a tela aqui. Acho que só precisa ter estar habilitado aqui, Nath. Vamos lá. Acho que agora foi. Vamos lá. Agora sim, beleza. Vou compartilhar aqui e colocar a apresentação. Então, pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, já agradecendo aqui a participação da Maíra e do Colucci nesse webinar também, né, grandes parceiros aqui da Frazilio. E eu queria comentar o seguinte, né, a Nath já deu uma adiantada no sentido, né, que essa apresentação de hoje, esse debate nosso de hoje é uma continuação do primeiro. Então, se alguém não pôde participar, a gente vai fazer uma introdução breve sobre o que a gente conversou lá, mas ela é muito breve agora, bem geral, né? Então, se puder depois assistir lá na FF University, eu acho que vale a pena. E também só queria comentar o seguinte, eu moro em Jundiaí e aqui está caindo o céu, está uma tempestade. Então, se tiver muito barulho no microfone, eu já peço desculpas de modo antecipado por isso, tá? Quando a gente fala de GeoBIM, aqui de modo bem rápido, bem introdutório, a gente fala da integração entre o GIS, né, o Sistema de Informações Geográficas, e o BIM, que é o Building Information Modeling. Essa figura ela sempre aparece nos nossos slides, nas nossas apresentações sobre o assunto, porque ela representa, de modo bem sintético, essa integração, né? Ou seja, o ciclo de vida do GIS, vamos dizer assim, nesse círculo de setas mais grossas em azul, e o ciclo de vida de um ativo, né? Lá na parte que vem desde o planejamento, projeto, construção e entrega, né? Quando vai para a operação, que são essas setas mais amarronzadas. E a gente percebe que há uma sinergia muito grande entre esses dois grandes universos, principalmente no caso do BIM, no primeiro momento, né? No momento de planejamento, mas também na parte de comissionamento e entrega, que são essa conexão entre as setas mais grossas. Mas isso não quer dizer que eu não consiga fazer essa integração funcionar e funcionar com bastante êxito em qualquer momento. Então, essas setas que são mais finas, que permeiam todo o ciclo de vida dos dois, mostram que mesmo numa etapa de projeto, é importante eu ter acesso às informações de GIS, ou numa etapa de construção, eu também poder usar os recursos geoespaciais. Tudo isso a gente abordou com um pouco mais de detalhe e mais profundidade no webinar anterior,
Mas se alguém ainda ficar com alguma dúvida, antes de o vídeo ficar publicado lá na internet, no FF University, pode entrar em contato conosco que a gente conversa juntos. E foi feita uma parceria decorrente, né, dessa necessidade de se trabalhar de forma integrada entre o GEL e o BIM, uma parceria entre a Autodesk e a ESRI, que são as duas empresas que estão aqui junto conosco hoje aqui neste webinar, para estabelecer exatamente essas pontes entre as duas tecnologias, né? Como que as pessoas, os técnicos, os engenheiros, os arquitetos que trabalham com as ferramentas Autodesk podem trabalhar de forma conectada às informações geoespaciais e, da mesma forma, do outro lado, os geógrafos, os analistas ambientais, os engenheiros cartógrafos, todos eles que trabalham com geoprocessamento, também conseguir ter acesso às informações de projeto de forma integrada. Aqui é uma tela síntese, né, do que a gente já tem hoje de integração direta. Então, se a gente tem de um lado os softwares do Civil 3D, o InfraWorks e o AutoCAD Map pelo lado do Autodesk, se conectando através de um conector, né, o Autodesk Connector for ArcGIS, nessas duas principais tecnologias do ArcGIS Online e o ArcGIS Enterprise. Nós também temos o Revit, hoje tendo uma interação através do ArcGIS Pro. O ArcGIS Pro é o software desktop da ESRI para fazer análise geoespacial, uma série de recursos, é a principal ferramenta, talvez. Então, os modelos gerados no Revit, seja em RVT, seja no formato IFC, através do ArcGIS Pro, a gente consegue trabalhar também e publicar no ArcGIS Online, por exemplo. E uma integração que também já está sendo desenvolvida, que é a do ArcGIS Pro, fazendo a leitura de arquivos armazenados no BIM 360, os DWGs que estejam lá, os modelos do Revit também. Eles anunciaram recentemente no Autodesk University que já está se trabalhando uma maneira de se conectar o BIM 360, que é a nuvem da Autodesk, diretamente ao ArcGIS Online, que é a nuvem da ESRI, e também ao ArcGIS Enterprise, ou seja, uma integração direta entre as plataformas, sem precisar passar pelo seu desktop. Isso aqui é uma síntese bem breve, mas a gente queria mostrar um pouco disso. Então, nessa possibilidade de você trabalhar com as bases de dados de forma integrada, seja de GIS, seja de projeto, aqui tem um exercício, um exemplo simples de como isso poderia se dar. Então, se eu tenho aqui o software, que essa tela é do ArcGIS Pro, né? Então, uma tela do software desktop da ESRI, e na medida em que eu vou fazendo a adição dessas camadas, como, por exemplo, a base de unidades da federação, eu trago aqui em seguida a base do Cadastro Nacional de Barragens, né, da Agência Nacional de Mineração. Vou trazendo a base de unidades de conservação, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, que é uma informação sempre importante para se saber onde que você está querendo construir alguma coisa, como uma ferrovia, ou querendo construir uma planta industrial. A restrição ambiental tem que ser sempre levada em consideração. Dando um zoom aqui na região de São Paulo, uma região que eu escolhi para se trabalhar, a gente já acrescenta o sistema ferroviário, então essas informações já todas à disposição para a gente poder trabalhar. Em seguida, eu trago as áreas de processo minerário, que acho que é uma informação super conhecida e super utilizada também, que vem lá da Agência Nacional de Mineração. Dando um zoom maior aqui na região do município de Santos, vou dar um acréscimo dos limites de município aqui em laranja, por exemplo, os limites que vieram de IBGE, mas enfim, dando uma limpada na tela, a gente consegue ainda trazer as informações relacionadas às cartas de suscetibilidade. Nesse caso aqui, elas foram elaboradas pelo IPT. Então, essa aqui é de corrida de massa e enxurrada. Essa daqui já é essa é a de enxurrada. Dando um zoom adicional, a gente consegue ainda trazer as informações das áreas propensas a movimento de massa. Então, quanto mais escura, mais alto é a propensão daquela área para o movimento de massa. Trazer também aqui as áreas suscetíveis à inundação. Ou seja, essas informações todas que eu trouxe para esse sistema agora, para essa tela, são informações que a gente consegue ou de maneira pública ou fazendo uma solicitação para o órgão competente e que a gente pode ter disponíveis para qualquer outra ação que a gente vai fazer. Então, se eu vou fazer uma expansão da minha área de mineração aqui, se eu tenho essas informações todas à mão, eu já consigo saber as restrições, as medidas mitigatórias que eu tenho que fazer, se eu vou ter que ir para uma outra área e assim por diante. Mas ok, aqui a gente trouxe bastante informação do GEL. E quando a gente quer tratar um pouco agora da integração com o BIM, então, dando um zoom um pouco mais, a gente já consegue trazer aqui um modelo de uma planta industrial que saiu lá, por exemplo, do Revit. Poderia ser o modelo de uma edificação de apoio, poderia ser o modelo de qualquer outra infraestrutura ou edificação que saísse desse arquivo RVT, ou mesmo em IFC, né, esse formato de interoperabilidade. Ele é já nativamente integrado, o RVT, né, nativamente integrado ao ArcGIS Pro. O IFC precisa de uma extensão chamada Data Interoperability, mas ele também é passível de ser aberto no ArcGIS Pro.
E uma vez que você conseguiu trazer todas essas informações, você consegue publicar isso no ArcGIS Online. Então, aqui eu estou num ambiente de internet, né, no ArcGIS Online, que é essa nuvem da Esri, e eu tenho lá o meu modelo, eu consigo ligar e desligar camadas, aquele modelo daquela planta industrial lá do lado da mina, da área de mineração, fica integrado a essas bases 2D que eu tenha publicado. Consigo fazer uma série de recursos, como trocar base map, tem outros recursos de slice, de pegar medidas, mudar a posição do sol e sombra, que hoje, como aqui é uma mesa redonda, a gente não vai entrar em todos os recursos, mas que a gente consegue depois, conversando, aprofundar esse debate e mostrar os outros recursos também, tá? Ou seja, eu consigo pegar aquela base toda que eu montei no meu ambiente desktop e acessar ela de forma online. Um outro vídeo que eu queria deixar aqui registrado com vocês é essa possibilidade de ter não apenas um modelo BIM, como foi aquele exemplo que eu mostrei agora, mas uma série deles. Então, aqui a gente está olhando para uma edificação, modelos de casas, né? Mas você poderia utilizar qualquer outro modelo, seja de edificação, seja de infraestrutura, uma série deles, tudo compondo um mapa único em ambiente georreferenciado. Então, aqui nós temos vários modelos de várias edificações numa única área, num loteamento que foi lançado. E é importante ressaltar que não é apenas geometria que a gente está trazendo aqui, né? As informações que estavam lá constando como propriedades desse modelo na origem, eles vêm para cá como atributos. E você consegue gerar análise, você consegue gerar consulta em cima desses atributos que estão aqui publicados, como ele está mostrando aqui na parte à direita. Acho que se alguém tiver interesse de explorar mais recursos, vale a pena conversar com a gente ou acessar o vídeo, que daí tem uma grande quantidade de recursos lá do ArcGIS Online, do Enterprise, que a gente pode explorar. Essa era a principal introdução, né? Trazer um pouco do que veio lá da apresentação do dia anterior, da terça-feira, mostrar um pouquinho de contexto para essa área de mineração, mas principalmente pensar que hoje, nessa integração GeoBIM, a gente já consegue trabalhar de forma integrada, a gente não precisa mais ter aquele relacionamento, aquela dificuldade de pedir uma base, você da área de projetos pedir uma base para a equipe de GIS e vice-versa, e vem num formato que você não consegue abrir, ou num sistema de coordenadas que você não consegue utilizar. Isso já se pode resolver com o avanço da tecnologia e da parceria entre a Esri e a Autodesk, e principalmente deixar o seu tempo disponível para trabalhar no que é necessário de fato, né? E não resolver esses problemas que hoje a tecnologia já permite evitar. É isso, meu e-mail está aqui embaixo, depois se alguém quiser entrar em contato conosco, por favor, só mandar um e-mail, não tem problema nenhum, a gente responde de imediato. E aí eu já passo a palavra para a Maíra. Vou parar o compartilhamento aqui. Perfeito, obrigada, Lucas. Antes de tudo, agradecer o convite, a oportunidade da gente estar aqui falando sobre essas integrações, principalmente para o ramo de mineração. Como já foi explanado, né, meu nome é Maíra Soares, eu sou engenheira de negócios na imagem, e eu atuo exclusivamente com a vertical de mineração. Na parte comercial, de entendimento das necessidades, de desenho de soluções aderentes. E hoje, né, a gente vai trazer para vocês alguns exemplos do que a gente tem percebido de necessidades dentro do setor de mineração, que envolvem essa visão tanto do lado da gestão do projeto, de uso das ferramentas da Autodesk, e do lado da gestão de portfólio, né, e de informações espaciais que complementam o ciclo de um projeto de engenharia, que através da plataforma ArcGIS. Vou compartilhar minha tela e assim, se vocês estiverem já visualizando. Apareceu aqui, Maíra. Perfeito. Bom, então, antes de tudo, para posicionar, muitas pessoas fazem um pouco de confusão, né? A gente se apresenta como imagem. Na verdade, a imagem ela é a distribuidora oficial da plataforma ArcGIS no Brasil. A Esri ela é a líder global de soluções de GIS e Location Intelligence. Sexta maior empresa de software do mundo. Ela tem um histórico de desenvolvimento da plataforma já longínquo, né? Desde 69, que o software desktop nasceu e vem se desenvolvendo para a gente transcender aquela barreira do GIS especializado, do analista de geoprocessamento, para trabalhar com a inteligência espacial de uma forma mais ampla, né? Naquela ideia de que todos os dados que uma empresa ou um profissional pode analisar, ele tem a capacidade de transformar numa visão de location intelligence, uma visão espacializada sobre ele. E aí a imagem a gente é dividido
em filiais. A nossa sede é em São José dos Campos. Eu falo do Rio de Janeiro, onde a gente atende a vertical de mineração. E temos centros de suporte. Para além da venda de licenças, tem toda a equipe de serviço também, que ajuda os clientes a se engajar com o uso da plataforma. Então, qualquer dúvida que tiverem sobre licenciamento, depois a gente está totalmente disponível para conversar. Em relação ao Location Intelligence, eu sempre gosto de fazer essa apresentação sobre o que a gente hoje entende como inteligência do espaço, né? Como eu disse, a gente transcender a visão de que o geoprocessamento é exclusivo para o analista formado ali em engenharia cartográfica, em geografia. Hoje, né, ainda mais com a expansão de uso de tecnologia, o uso de smartphones, a gente se tornou muito confortável com a visão espacial, né? Desde se localizar no mapa ali de direções, buscar locais de referências perto da moradia. Então, a plataforma também evoluiu para que conseguisse atender essas novas demandas de uso da inteligência em outras áreas que não fossem só as áreas especialistas de geoprocessamento. E muito por isso que a gente vê, por exemplo, na apresentação do Lucas, aquelas aplicações web, né, com o modelo 3D sendo visualizado, as integrações com a própria Autodesk, que vem desse esforço de tornar a inteligência espacial algo amplo e democrático a todos os profissionais. Então, quando a gente fala do potencial de uso de uma ferramenta de inteligência geográfica, a gente está falando sobre nutrir qualquer projeto, seja ele de engenharia, seja ele para mineração, mas nutrir qualquer projeto com mapas básicos, satélites, imagens aéreas de drone, dados demográficos, dados em tempo real, dados que a própria Esri fornece aos usuários que possuem licenciamento na plataforma, são fornecidos gratuitamente para esses usuários. A gente tem também todo o trabalho com os referenciais cartográficos. Então, um exemplo, as equipes que fazem projetos que muitas podem estar na barreira ali entre fusos, precisam configurar qual é o sistema de coordenadas adequado. É uma ferramenta de inteligência espacial que realiza esse tipo de operação. Então, existem várias informações que vão tangenciar desde desenhar o projeto até a manutenção dele, até o as-build, e a integração ela vem desse processo todo de fornecer inteligência ao usuário final. E, por fim, hoje existe uma expansão muito grande também dos tipos de dados que a plataforma trabalha. Então, não são apenas aqueles dados vetoriais provenientes das cartografias, das retificações, mas os dados LiDAR, que são gerados hoje, né, massivamente, principalmente no setor de mineração, com os levantamentos por drone, os dados 3D da integração com Revit e outras soluções também de modelagem tridimensional. Enfim, a gente fala de uma ampla gama de dados que podem convergir e circular dentro da plataforma. Em relação à integração específica do GIS com BIM, o próprio Lucas já apresentou isso diversas vezes, né, dessa questão da gente trabalhar a visão da construção do projeto, do desenho do projeto dentro do software que é especialista, né, que é o software da AutoCAD, da Autodesk, e suas vertentes, mas todo o complemento de informações para tomada de decisão em cima desse projeto, que é o contexto onde ele se localiza, a gente trabalha com outro software que é especialista na sua área, que seria o software ArcGIS. Então, o ciclo todo de trabalho é contextualização e conteúdo. Contextualização na visão GIS, conteúdo na visão BIM. E aí eu vou separar aqui para a gente orientar, eu vou mostrar algumas demonstrações de informações que são, né, utilizadas para se tomar decisões em projetos na área de mineração e alguns fluxos de trabalho que simbolizam bem como que é essa integração, como que é fácil a leitura e transmissão de dados entre os dois softwares, né? Então, na visão de operar, que é operar, na verdade, o seu modelo de negócios, né, o dia a dia da mineração, da exploração, a construção de rodovias e ferrovias, o monitorar esses locais, entender aonde a gente precisa fazer qualquer tipo de projeto de implementação ou expansão, planejar essa obra,
projetar de fato, né, dentro do de projeto, construir e aí a documentação. Então, para cada uma dessas faces, né, dessas dinâmicas de projeto, eu vou mostrar uma aplicação específica. Então, eu vou sair aqui rapidinho para abrir o meu navegador. Então, na visão de contexto, né, na visão da operação e do monitoramento para tomada de decisão em projeto. A gente tem um tipo de informação que é muito útil para empresas que trabalham, na verdade, com recursos naturais. Por exemplo, que é o fluxo hídrico acumulado e o impacto disso que isso pode ter sobre o projeto. Isso vem trazer decisões bastante objetivas sobre até onde eu preciso fazer uma obra de desvio, eu preciso repensar a localização do início do meu projeto. Então, por exemplo, aqui foi uma análise que foi gerada por um analista de geoprocessamento, fez o fluxo de hídrico acumulado e entendeu que, quando eu chego, por exemplo, aqui está em pés, né, 27 pés, eu começo a ter uma inundação, uma provável inundação numa área de uma planta de operação da empresa. Então, é o tipo de informação que é riquíssima e pode ser lida, como o Lucas mostrou, trazendo essa base para dentro do AutoCAD, do Civil, do InfraWorks, e depois o projeto sendo devolvido para a plataforma para a gente sempre ver essas duas perspectivas de um mesmo critério de projeto. Outra informação também que é bastante trabalhada é a questão das declividades, né, o slope. Então, a gente tem ferramentas automatizadas dentro da plataforma para, a partir de um levantamento, seja ele a partir de satélites ou do drone, né, numa escala menor, a gente gerar esses modelos digitais de terreno e conseguir entender como que estão as declividades. Então, eu olhar para uma mesma perspectiva de uma implantação e saber que eu tenho uma visada que pode incorrer em um deslizamento, que pode gerar um risco para aquela área de projeto, eu conseguir fazer todas as observações em cima desse modelo digital, de para onde eu consigo recortar o meu relevo para conseguir desviar um possível deslocamento. Então, são também decisões de uma visão mais de infraestrutura que cerca o projeto. Outra informação aí mais ligada à área de exploração de mina, que são os blocos que, a partir da sondagem mineral, eles são gerados e aonde que estão as concentrações de determinado material que vai ser explorado pela empresa. Então, esses blocos eles podem ser trabalhados também como uma modelagem 3D de subsuperfície e considerado dentro dos projetos que vão ser ali desenvolvidos de infraestrutura para mina, e eu conseguir, a partir dessa visualização, entender como que estão as concentrações, aonde eu preciso repensar, né, a área de exploração para conseguir otimizar os meus recursos. Então, são algumas funcionalidades da plataforma de visualização e que podem ser fornecidas para a área de projeto sem a necessidade de estar explorando a fundo com o usuário final a visão o software desktop. Quando a gente começa a entrar na área de monitoramento, o drone ele tem sido bastante recorrente para as mineradoras, né? O uso de voos sazonais para conseguir entender como é que estão as movimentações, aonde que está tendo uma área de infiltração, as áreas que estão avançando para além do limite ambiental permitido. Então, para visões de levantamento de drone, a gente tem diversas soluções. Uma delas é o DroneTMap, que ele consegue fazer o ortomosaico dessas imagens. Então, a gente tem ortomosaicos em resoluções bastante interessantes para trabalhar num detalhe, né, em qualquer medição de volume que venha a ser feita em cima dessa imagem. A gente consegue com uma resolução com mais acurácia. Além da geração dos modelos tridimensionais. E aqui, por exemplo, a geração da nuvem de pontos, que
é usada para realizar diversos substratos, né? Então, aqui, por exemplo, essa nuvem de ponto bastante densa foi feita em cima de um estádio e a gente consegue, já na etapa de monitoramento do as-build, né, já processo de construção, fazer todo o acompanhamento de obra através desse tipo de levantamento. Então, usar a própria ferramenta para fazer marcações, aonde ainda precisa ser revisada determinado critério de projeto, aonde já está finalizado. E elas todas aqui estão sendo publicadas no ArcGIS Online, como o Lucas citou, né? Então, elas podem estar visíveis para toda a organização ou para uma equipe de projeto específica. Outro exemplo que é gerado também a partir do drone é a medição de volume de pilhas, que também pode impactar em decisões de projeto de qualquer obra de infraestrutura relativa ao deslocamento dessas pilhas para as áreas de beneficiamento. Então, é um outro exemplo de uso da plataforma que tem interação com o processo de projeto em BIM. E, por último, né, na questão do monitoramento antes e pós-projeto, a gente tem essa visão que é de uma dentro da nossa plataforma ArcGIS, chamada SiteScan, que é voltado para fazer também o processamento de drone todo em nuvem. E ele pode dar alguns insights bastante interessantes. Eu consigo ver, por exemplo, todo o registro de imagens que foi coletadas, os pontos de controle do meu projeto, e gerar automaticamente, e aí sem precisar passar por nenhuma avaliação de software desktop, a minha base de contorno, a minha topografia do relevo da mina, conseguir decidir qual é o intervalo que eu quero entre as linhas cotadas e, além do modelo de elevação, né, de terreno, de superfície, eu consigo, por exemplo, fazer aqui em Mensury, eu consigo, por exemplo, desenhar uma área de projetos, uma área específica que eu queira investigar como que é a declividade dessa área e gerar todo o meu modelo de elevação. E ele atualizar esse modelo em tempo real para mim. Então, eu faço todo o modelo de drenagem, sei aonde tem áreas de possível impacto, sei qual é a área de superfície e a área de itens do terreno. Isso tudo na nuvem, sem precisar fazer download. Mas, se eu quiser depois trabalhar, por exemplo, com os pontos cotados, as curvas de nível que foram desenvolvidas nesse software, eu consigo subir para o meu ArcGIS Online e abrir diretamente, por exemplo, no AutoCAD. Então, se eu conseguir tirar essa barrinha, vou fazer isso aqui, pronto. Então, a partir do plugin do ArcGIS for AutoCAD, eu consigo adicionar dados. Eu vou registrar aqui no meu ArcGIS Online. E adicionar aquela camada para o meu projeto do AutoCAD. Então, por fim, é um ciclo completo, desde a manutenção até a área de final de projeto, fazendo todo o planejamento mesmo do projeto da mina em cima de um contorno das linhas cotadas vindas do lançamento do drone. Bom, acho que eu até já passei aqui dos 10 minutos, era isso que eu queria instigar nessas visões em cima do uso da plataforma ArcGIS com a sua integração com o Autodesk e como que esses substratos, né, de informação geográfica eles podem ser úteis para a decisão em todo o ciclo das engenharias.
passar agora para o Colucci. Muito obrigada novamente pelo convite. Obrigado, Maíra, obrigado, Lucas, aí, que fizeram as introduções ao tema, né? Muito interessante o que vocês mostraram aí. Eu vou colocar a minha tela para projetar aqui. Deixa eu ver, que eu acho que eu só tenho que esperar a Maíra terminar, tirar a tela, coloco aqui. Fica tranquila. Tentando abrir aqui de novo para fazer isso. Aproveitando para avisar, né? Eu tô com 3 crianças aqui em casa, normalmente ficam 2, mas hoje está a minha sobrinhazinha aqui também, espoletinha, né? Então, juntos os 3, se vocês ouvirem uma briga de criança aí no fundo, são os 3 pequenininhos meus aqui, tá? É home office. Aqui em casa, vocês só não ouviram minha filha porque está chovendo, porque senão vocês estavam ouvindo. Os três aqui é briga em pelota, dá risada. Tá uma belezinha lá. Ah, é aqui. Opa. Stop share. Consegui. Aquele pequeno problema técnico entre a máquina e a cadeira. Faz parte. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Excelente, então. Muito boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Colucci, eu faço parte do time de especialistas técnicos no Brasil, da Autodesk. Vocês podem se conectar comigo a partir aí desse QR Code lá no LinkedIn. Eu até vi alguns nomes aqui, já que bastante interage comigo lá, mandar um abraço para todos aí, né? Eu trabalho aqui na Autodesk, estou remoto também, como todos, né? Estou aqui no sul de Minas, em Itajubá. E praticamente o meu principal foco na Autodesk são os grandes players de mineração, de óleo e gás, né? Até por isso eu faço parte do Conselho Consultivo de Práticas de AWP, que é uma tendência muito forte para a indústria de projetos de capitais, e também lidero o time virtual de recursos naturais da Autodesk para a América Latina, tá? No final aí eu vou compartilhar meu e-mail com vocês, fiquem à vontade de entrar em contato comigo a qualquer momento, tá bom? A minha ideia hoje aqui, né, é comentar sobre o BIM. E como a interação dele com os sistemas de informação geográfico, né, o BIM e o GIS, como que a gente consegue conectar isso e trazer benefícios para as companhias, para as grandes empresas de mineração e para qualquer companhia que deseje unir essas informações em seus processos, né? Rapidamente, para recapitular, para quem não conhece, o BIM é um processo de construção virtual, onde aquele modelo 3D vai estar repleto de informações e vai permitir um processo extremamente colaborativo com a integração das disciplinas do projeto. Quando a gente fala de BIM, a gente tem que falar de alguns benefícios muito interessantes, como redução de erros e omissões, uma melhor colaboração entre as equipes e também projetos mais rápidos e com custos reduzidos, né? Poderia passar a tarde inteira aqui falando de BIM, mas vou focar nesses 3 benefícios aqui. O interessante do BIM é que o BIM apoia muito uma das iniciativas mais importantes que nós temos no ambiente de mineração, que é o conceito de mina digital, né? Eu gosto muito dessa imagem da Deloitte, inclusive, que fala de várias iniciativas que podem ser realizadas para que você tenha um controle maior sobre uma mina, né? Que você tenha um trabalho de operação nela, as atividades de operação elas sejam digitais e que você consiga controlar isso de uma forma muito rápida e inteligente, reduzindo custos na operação e principalmente reduzindo impactos ao meio ambiente e tornando mais seguras as operações para aquelas pessoas que trabalham ali. Então, quando a gente fala de equipamento autônomo, geologia digitalizada, drones, digital twin, o BIM ele vai se encaixar muito bem em todos esses processos, tá? Falando um pouquinho de minas, né, de mineração, de BIM, de informação geográfica, vou comentar rapidamente do caso de Kiruna para vocês, não sei se vocês conhecem, mas Kiruna fica na Suécia, é uma cidade bem próxima do Polo Norte, tá? Uma cidade com algumas condições climáticas extremamente complexas, e em Kiruna tem uma mina muito importante. Essa mina ela faz parte da dinâmica do município, as pessoas que ali residem vivem na dinâmica desse município, mas como toda atividade de mineração, ela causa impactos, e ela causou um impacto muito interessante em Kiruna, infelizmente, né? Interessante, mas o ponto assim, infelizmente, que foi a cidade começar a afundar. Mas como tanto o município como a mineradora vivem um em função do outro, eles se uniram para conseguir uma solução, para que o município continuasse de uma forma segura e as atividades de mineração continuassem também para que todos ali pudessem seguir a vida. E o interessante é que eles utilizaram tanto BIM como sistemas de informação geográficos, né?
justamente para mover a cidade. Então, se alguém já realizou mudanças aqui na vida, eu já realizei, vocês imaginem que mudar de casa já dá um trabalho gigantesco. Imagina se você tiver que mover uma cidade, né? Então, eles moveram o centro histórico da cidade e construíram novas edificações para as pessoas lá. Caso fantástico de mineração, um caso fantástico de como a mineradora e a população possuem uma sinergia, e um caso fantástico de uso de sistemas de informação geográficos, de modelagem de informação da construção para construir algo melhor para todos. Tem um QR Code aí, depois vocês podem buscar essa referência. De qualquer forma, no final, se vocês precisarem, é só me contactarem aí que eu mando para vocês também, tá? A minha ideia aqui agora é mostrar para vocês, falando um pouco de driver de inovação, né? Como que o BIM e o GIS unidos podem transformar os projetos, né, e as operações de portos, que são estruturas muito importantes dentro da indústria de mineração, assim como para ferrovias também, né? Como que esse BIM e GIS, eles são drivers de inovação. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer para vocês que o meu trabalho principal vai ser mostrar para vocês como que essas duas iniciativas, elas se conectam. Como ter um processo conectando essas duas iniciativas é importante. Então, a gente está muito acostumado a ver as iniciativas de BIM e de GIS, elas acontecendo de uma forma separada, isso acontece em várias indústrias, em vários segmentos, e isso faz com que, às vezes, ocorram conexões entre essas duas frentes, mas que essas conexões elas aconteçam sem necessariamente um contexto, sem um significado. Simplesmente estamos utilizando as informações do GIS, estamos utilizando a informação do BIM, mas isso não é um plano da empresa, isso não é uma ideia da empresa em unir essas duas informações. O que a Autodesk e a Esri fizeram, e que foi muito bem mostrado, tanto pela Maíra como pelo Lucas, foi facilitar essa conexão. Para quem já teve que trabalhar com BIM e GIS antes dessa conexão, sabe o quanto que é complexo ficar mandando informações de um software para o outro, né, e ficar retornando. Com essa conexão, a gente imagina que as iniciativas também vão começar a se unificar. Nós já temos várias empresas fazendo isso atualmente, e com isso você vai ter um melhor contexto de conexão das informações, e essas informações que vêm do BIM vão trazer significado no ambiente de sistema de informações geográficos e vice-versa. As informações geográficas vão trazer um significado para quem trabalha com os projetos, para quem executa uma obra, tá? Quando a gente fala de portos, eu trouxe dois casos muito interessantes, que eles foram realizados separadamente, eles não têm conexão alguma, mas começa a mostrar para a gente o que a gente poderia ter se a gente unificasse essas duas iniciativas. Então, eu tenho aqui o porto de Long Beach, nos Estados Unidos, um dos mais importantes portos do mundo. Se eu não me engano, o maior dos Estados Unidos, ou um dos maiores, né? Se ele não for o maior, não tira a magnitude do que é esse porto também. E lá o que eles fizeram? Eles trouxeram para a realidade deles a iniciativa de sistemas de informação geográficos para organizar as atividades de operação, para monitorar todas as atividades ali, buscando uma maior segurança das atividades. A gente sabe que se em um porto a gente não tiver um monitoramento constante das atividades, isso vai se tornar muito inseguro para as pessoas que estão ali, podendo causar incidentes gravíssimos, né? Então, a partir dessa iniciativa, eles criaram um portal, onde eles começaram a chamar, inclusive, de Porto Digital, uma iniciativa de Porto Digital, onde todas as informações de operações eram monitoradas pelo sistema de informação geográfico, baseado no ArcGIS. Inclusive, todos os eventos, né, os incidentes, eles eram informados, notificados nesse sistema, e você conseguiria acompanhar tudo o que aconteceu ali. Então, esse porto digital, esse porto virtual, ele já é uma realidade, e ele é algo que traz muitos benefícios graças a esse uso melhor do sistema de informações geográficas. Quando a gente vem para o segundo caso, a gente já está falando de um caso australiano, que é no porto de Cape Lambert, que é um porto da Rio Tinto, inclusive, que é uma das maiores mineradoras do mundo. E lá eles tinham um projeto muito importante, onde eles estavam trazendo o conceito de BIM e de engenharia digital para trabalhar com modelos 3D, para trabalhar com as informações corretamente. E quando a gente pega um projeto de altíssima complexidade, como são todos os de mineradoras, né? Um processo de fabricação extensivo dessas tubulações, dessas estruturas metálicas, a gente tem um risco de segurança muito grande. E a gente sabe que segurança é um dos principais drivers, se não o principal driver de qualquer mineradora. Se você entrar em contato com qualquer mineradora, eles vão comentar a segurança, a sustentabilidade. E a Rio Tinto, nesse caso, o que ela fez? Ela digitalizou a força de trabalho.
né? Ela fez com que as informações do BIM saíssem lá do desktop e chegassem via dispositivos móveis nas mãos das pessoas que ali utilizariam, né? Para que eles estivessem sempre atualizados. Digitalizaram as listas de verificação de qualidade, de socioambiental, para que eles conseguissem, num único ambiente comum de dados, eles conseguissem ter todas as informações de engenharia. Então, com isso, eles reduziram erros no processo de fabricação, erros na construção, menor impacto no meio ambiente e uma maior segurança no canteiro, que era algo importante para eles. Então, nós vimos uma iniciativa de GIS, uma iniciativa de BIM. E aí nós podemos imaginar, né, o tanto que o potencial dessas informações em BIM chegando ao acesso das pessoas em nuvem, para que eles possam interagir com os modelos, para que eles possam revisar, para que eles possam notificar não conformidades, para que eles saibam que eles estão sempre trabalhando com a versão mais atualizada, para que eles saibam que eles estão trabalhando e, inclusive, consigam visualizar as diferenças entre uma versão e outra, né? Imagina esse potencial todo do BIM, né? Essas comparações de versão, essa possibilidade de localizar não conformidades diretamente no modelo, né? Imagina essa possibilidade com a gente unindo com aquela questão toda que foi feita no Porto de Long Beach. A gente consegue ter iniciativas muito importantes, onde nós temos a nossa edificação, o nosso ativo, seja lá o que ele for, e nós, a alguns cliques por navegador, a gente consegue ter tanto informações geográficas como informações do modelo. Consegue conectar sensores, começa a trazer a tecnologia de IoT, começa a verificar dashboards, né? Imagina todos esses benefícios para as operações de uma mineradora, buscando o conceito de uma mina digital. Por mais que aqui seja uma edificação, que está muito longe, né, de um projeto de mineração, mas imagina tudo isso unido, né? Aquelas iniciativas junto com essas do BIM, né? Partindo agora para o final aqui da minha apresentação, vamos falar o mesmo que pode ser feito no ponto de vista de ferrovias, né? E aqui eu vou trazer ferrovias, a gente sabe que é importantíssimo também para a logística de uma mineradora, né? Para que você consiga entregar o minério, para que você consiga entregar a produção. Imagina a possibilidade de entregar o BIM e o GIS novamente nesse processo. O caso da SNCF, nem vou tentar dizer, pessoal, em francês, aquela segunda palavra que está ali do nome da SNCF, né? Uma das empresas que controlam as ferrovias ali na França, né? Os metrôs e tudo mais. A SNCF trouxe, né, essa ideia de unir o GIS e o BIM. E aqui já é um caso real de conexão mesmo, onde eles já tinham as iniciativas do GIS, eles já tinham as iniciativas do BIM, e eles uniram as duas, buscando ter um conceito de gêmeos digitais, que pudesse beneficiá-los, né, no ponto de vista de operações. Então, como a Maíra muito bem mostrou, né, o ArcGIS e suas ferramentas para trabalhar com nuvens de pontos, com coletas de laser scan, né? Então, toda a parte de modernização dos ativos, de captura de realidade, eles trouxeram para o ambiente de sistema de informação geográfica, eles começaram a conectar também os modelos em BIM, né, para eles conseguirem ter a inteligência dos dois mundos no mesmo local, conseguiram cada vez mais evoluir com os seus modelos para que eles tivessem as informações necessárias para o processo deles, para que esses modelos realmente tivessem sentido nesse conceito de gêmeo digital, nesse conceito de utilização dos modelos para operações. E por que eles fizeram isso, né? Por que eles tinham um sistema muito bem organizado, um processo muito bem organizado de GIS e decidiram unir esse sistema muito bem organizado com o BIM, né? Porque o BIM, ele traz inúmeros benefícios. Como vocês podem ver, nesse caso aí não é inclusive da SNCF, né? É do Porto de Roterdã, essa imagem que tem aí. Com o BIM, a gente consegue ter um maior entendimento do projeto, a gente consegue entender como que estão posicionados os meus elementos no modelo, como que eles se interferem, como que uma disciplina vai se interferir com a outra, e hoje nós temos avanços fantásticos nessas ferramentas, né? Nós temos hoje, por exemplo, o Dynamo, dentro do Civil 3D, que foi uma dessas ferramentas que foi mostradas aí pelo Lucas, né? Que tem a conexão direta hoje com o ArcGIS, e que hoje você consegue, né, reduzir inúmeras atividades que seriam repetitivas num projeto de ferrovia, você consegue tornar esse projeto mais rico de informações, com os elementos modelados necessários para o projeto, sem necessariamente ficar
perdendo muito tempo com algumas atividades repetitivas, né? Então, com o Dynamo, você consegue automatizar isso e avançar bastante com esse processo. E aqui está o resultado final, né, que vocês podem ver no site da SNCF, que é justamente, né, um modelo único, onde nós temos o BIM, onde nós temos o GIS e que nós temos as informações, podemos ser acessadas a qualquer momento para uma atividade de operação, para uma atividade de manutenção, fazendo com que isso fique mais rápido, reduza custos, reduzam paradas, torne a vida de todo mundo melhor ali. E aqui um último caso, né, só para mostrar as possibilidades, né? Uma vez que você une esses dois mundos, você consegue trazer para as operações formas de trabalhar que você não teria nos métodos tradicionais, né? Então você hoje consegue ver o modelo, você consegue ver posicionados alguns problemas que podem ter acontecido ali, você consegue ver as propriedades dos elementos desse projeto, você consegue ver o próprio projeto em si para uma atividade de manutenção, uma foto, como está ali no quilômetro 5, uma câmera, tudo isso você traz quando você começa a unir os dois mundos. E aí, quando a gente une os dois mundos e traz para esse conceito de nuvem, que está fazendo com que GIS e BIM se conectem ainda mais, de uma forma mais segura e mais eficiente, a gente começa a atingir possibilidades que hoje e que alguns anos atrás nem imaginavam, né? Como eu comentei nas reuniões de alinhamento minha, do Lucas, da Maíra, time da Frasílio, time da Imagem, quando eu aprendi a trabalhar com sistemas de informação geográfica, eu aprendi num software chamado Idrizi, versão para o Windows, né? Então, vocês imaginam, versão para o Windows. Imagina hoje em dia, né? O que a gente não consegue fazer com tanta inovação, IoT, inteligência artificial, nuvem, né? Unindo esses dois mundos. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, fechando já, é que a gente não olha essas iniciativas como algo separado. Apesar de nós termos um botão que conecta elas hoje de uma forma muito mais fácil, isso já é um ganho gigante, que a gente comece a olhar. Eu tenho uma iniciativa em GIS, como que eu posso pegar essa iniciativa e potencializá-la com o BIM? O mesmo vale do outro lado. Eu tenho uma iniciativa em BIM muito forte, muito segura, como que eu trago o conceito de sistema de informação geográfica para cá e melhoro minhas operações, melhoro minhas atividades, tá? O meu e-mail está aí, foi um prazer estar aqui com vocês e agora eu me coloco aí junto com o restante do time à disposição para tirar qualquer dúvida e para qualquer esclarecimento. Bom, muito obrigada então, Lucas, Maíra, Colucci, pela apresentação de vocês. Ficou muito bacana, o pessoal teve uma perguntinha aqui no chat também, que eu já vou compartilhar com vocês para a gente discutir, tá? Antes disso, eu vou só compartilhar minha tela aqui de novo com vocês. Só um instante. Então, só para lembrar aqui vocês, né, como eu tinha dito lá no comecinho da nossa apresentação, nós temos um treinamento de introdução ao geoprocessamento na FF University, tá? Apontando a câmera aqui para esse QR Code, vocês vão ser encaminhados para um cupom de desconto. Então, esse cupom fica válido até amanhã, vocês vão ter 20% de desconto no treinamento aí que foi dado pelo Lucas, né? Então, eu queria pedir para o Lucas falar um pouquinho para a gente como que é o treinamento, como que é a estrutura do treinamento, para o pessoal aí que vai poder estar adquirindo esse curso com 20% até amanhã. Não, perfeito. Ele é um curso de introdução mesmo ao geoprocessamento para quem é desse mundo da EC e tem pouco contato ou não teve contato ainda com o que é o GEO, quais são as potencialidades do GIS, né? Então, a gente passa desde a discussão em relação ao sistema de coordenadas, a gente passa por questões de estilização, de análise por atributos, conexão a diversos formatos de arquivos diferentes, a gente passa pela análise espacial, a gente tem lá um exemplo que é você poder identificar o sistema viário local que vai ser afetado por um projeto de rodovia, né, por uma obra na construção de uma rodovia. Então, tem exercícios nesse sentido. A gente olha nesses exercícios para o AutoCAD Map 3D, que é um software que tem recursos voltados à análise geoespacial, e ele faz parte da EC Collection, né? Então,
qualquer pessoa que já faz uso de outros softwares da EC Collection, tem ele como parte integrante, pode usar para o treinamento. Ótimo, muito bom. Eu vou deixar aqui no chat também o link para acesso ao cupom, tá? Então, quem não conseguiu escanear, ou agora eu já tirei o compartilhamento também, vocês podem acessar pelo link que eu já vou colocar aqui no chat, tá? Antes da gente também continuar começar com as perguntas, eu queria lembrar que aqui uma das pessoas que está participando é a Carolina, o nome dela tá como Carolina Esri BR, tá? Ela também está ajudando a gente, caso vocês tenham alguma dúvida sobre licenciamento ou quiser tirar alguma dúvida da parte da Esri, eu vou colocar aqui embaixo de novo, tá? Então, vocês podem falar tanto aqui com nós da FF, né, pelo contato, @ff.solutions, quanto com a Ana Carolina. Eu estou colocando aqui no chat para vocês agora, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira pergunta foi ali da Amanda. Acho que a pergunta vai ser para a Maíra, que ela fez a pergunta na hora que você estava mostrando ali o flood stage, e aí ela queria saber se isso determina o tempo de retorno, se também determina o tempo de retorno, e se consegue relacionar com chuva. Perfeito. Amanda, essa modelagem hídrica, ela pode sim ser relacionada com vazão, com cálculo de vazão, e aí vazão por dados pluviométricos pode ser incorporado nesse cálculo, e é o mesmo usado para a gente fazer, por exemplo, alocação de poços, enfim, o modelo é como um algoritmo, e aí esses parâmetros, o que a gente encaixa no parâmetro vai decorrer do dado que tiver e também do objetivo da análise. Certo, esses cálculos todos eles foram feitos com o ArcGIS Pro, e aí tem algumas extensões de 3D Analysis que dão suporte, né, a esse cálculo. Ótimo. Tem uma perguntinha aqui também para o Lucas, que diz o seguinte: qual tipo de licença do ArcGIS é preciso ter para poder me conectar ao BIM 360 e publicar no ArcGIS Online o modelo de Revit armazenado lá? E também já emendando, num caso em que eu tenho modelos BIM no formato IFC e que não foram feitos no Revit, eu também consigo abrir eles no ArcGIS? Perfeito. A integração, nesse momento, ela está se dando com o BIM 360 através do ArcGIS Pro. Então, se você não tiver nada, vamos partir desse pressuposto aqui para falar, uma licença GIS Professional Basic, que é a que dá acesso ao software desktop ArcGIS Pro também e ao ArcGIS Online, ela permite uma conexão ao BIM 360, é um recurso chamado New BIM Cloud Connection. Então, ele não precisa ser uma licença avançada para ter esse recurso, e ele já vai te permitir tanto abrir o modelo do Revit, porque o ArcGIS Pro, desde essa licença, já abre ele nativamente, quanto publicar ele para dentro do ArcGIS Online. Depois só cabe talvez uma análise com relação à quantidade de créditos que você vai precisar, quantos modelos você vai publicar, mas de início é isso que você precisa, é disso que você precisa. A respeito do IFC, e é curioso porque a gente falou disso também no primeiro webinar, né, na terça-feira, o ArcGIS Pro ele já abre esse formato através de uma extensão que eu comentei, né, a extensão Data Interoperability, que eu acho ela uma das principais extensões do ArcGIS, é fantástica, abre tudo quanto é tipo de formato, e permite trabalhar com ele também tranquilamente. Eu ouvi recentemente, né, acho que foi na Autodesk University, o pessoal da Esri teve uma apresentação lá específica deles só, né? E eles comentaram que estão trabalhando para transformar a abertura de arquivos no formato IFC como um recurso nativo do software sem precisar da extensão. Mas isso é uma coisa de futuro, para o momento ainda precisa dessa extensão. Ótimo, legal. Outra pergunta também, né? Aí acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês três, mas mais voltado ali para o Colucci, né? O BIM e o GIS, eles são aplicados apenas para essas grandes mineradoras? Então, como que... Eu acho que eu sei a resposta desse, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho a explicação de vocês. Não, na verdade, essa é uma ótima pergunta, inclusive, Natália, porque no final, às vezes a gente pensa que as iniciativas de GIS e BIM, elas precisam ser só para as grandes corporações, né? Mas não, a gente consegue começar a trabalhar mesmo para empresas muito menores, mineradoras muito menores. Às vezes o pessoal pensa que isso é algo que vale só para as grandes mineradoras, mas a grande ideia é começar a unir as duas equipes
pegar o time que está trabalhando com o BIM, pegar o time que está trabalhando com o GIS e entender que tipo de informação eles já possuem, para começar a entender quais delas você vai aproveitar, quais delas fazem sentido trazer para um contexto institucional da corporação e que vai beneficiar operações e manutenções. Hoje, por exemplo, nós temos grandes iniciativas em prefeituras, nós temos grandes iniciativas em empresas de projeto. Então, não precisa ser só nessas grandes corporações, não. O uso das duas tem avançado bastante, principalmente quando se tornou mais fácil a conexão entre as ferramentas. Eu acho interessante também a gente lembrar, eu não sei se já foi citado isso, mas de qualquer forma, acho que vale a pena, né? A gente reforça, não tem problema. Sempre vou reforçar. Tem um decreto federal, o 9.983, foi publicado ano passado, né, que ele traz essa obrigação de todos os projetos, né, serem desenvolvidos em BIM. Foi uma estratégia da Estratégia Nacional de Disseminação de Bioinformation Modeling. Então, sobretudo para a área de mineração, né, a gente tem um histórico aí de incidentes com barragens. Então, a área de barragens em si das mineradoras é uma área que vai precisar se adequar a esse cenário de implementação de BIM. Mas também a gente pensa que no ciclo todo da mineração não existe só as grandes mineradoras, existem não as pequenas e os prestadores de serviço. Então, quando a gente pensa em estratégias de software, todas elas têm diferentes cenários de implementação, com diferentes níveis de licenciamento, diferentes níveis de aprofundamento em cima dessas metodologias. Então, não é algo que seja exclusivo a grandes equipes, pelo contrário. Eu acho que as pequenas equipes, essas que são prestadoras, essas que ficam setoriais, em áreas de resposta, de alguma resposta especial estratégica às mineradoras, elas são as que mais podem se beneficiar de uma mudança, né, uma transformação digital de processos. Ótimo, muito bom. Tenho mais uma pergunta aqui também do J. Vicente, né? Tá com o e-mail dele aqui como usuário. Ele fala assim: podem falar sobre o futuro da topografia via estação total? Eu gosto dessas perguntas de futuro, porque é bem filosófica, pergunta, né? Exatamente, isso que eu ia falar, entra muito nessa seara, né, da gente ver, e principalmente, não é nem tanto uma questão filosófica, né, mas para a gente ver as tendências, né, que estão acontecendo. Eu particularmente, eu fiz muita topografia quando mais novo por estação total, né, era super divertido, inclusive, em alguns momentos, outros eram super cansativos, sol e tudo mais ali. Mas quando a gente tinha uma necessidade de cobrir grandes áreas, a estação total ela acabava sendo um equipamento ali que trazia muita precisão, mas ela acabava se tornando ali algo que dificultava a captura de uma grande área, né? Hoje a gente já tem aí cada vez mais se tornando acessível a captura de realidade via drone, né? Via VANTS. E a grande questão é assim, eu sinceramente acho que a topografia via estação total ela não vai sumir. Ela não vai sumir. Ela vai ficar acabando sendo contingenciada mais aquelas atividades mais rápidas, mais pequenas ali, que não vale a pena você pegar um drone, subir e descer ele, até porque não é simplesmente subir e descer um drone. Então, a metodologia de captura por trás da captura por drone que precisa ser muito considerada. Enquanto que a estação total, rapidinho, você vai ali, monta a estação e faz a coleta. Lembro, por exemplo, que quando lançaram os GPS, né, para a gente usar os GPS lá, a gente também falaram isso, mas a estação total vai acabar? Não acaba. Eu acho que a única coisa é que para grandes áreas ela se tornou obsoleta, ela não faz mais tanto sentido como fazia há anos atrás. Eu só posso também corroborar. Eu lembro durante a faculdade, fazendo todos os treinamentos, existe acho que são necessidades que vão mover qual vai ser o método de geração de informação. E aí dentro, corroborando tudo que o Colucci falou mesmo, acho que não deixa de existir, mas assim como a gente quando pensa por exemplo, referencial cartográfico, a gente tem muitas empresas de engenharia e arquitetura que constroem referenciais cartográficos para ter a maior precisão possível no posicionamento e na extração métrica da cartografia e do mapa ali sendo produzido. São necessidades que são geradas pela escala de trabalho.
isso não deixa da gente continuar trabalhando com os referenciais geodésicos padrão para outras escalas de trabalho. Próxima pergunta. A gente vai fazer mais 2 perguntinhas, tá? Para vocês. A próxima é: como o GIS, com o BIM, né, pode dar visibilidade dos impactos sociais, econômicos e ambientais de um empreendimento? E quais são os benefícios de utilizar essa integração em meu projeto? Bom, eu ia até pedir para repetir tomar a frente pergunta, ali. eu perdi o comecinho. Se você puder repetir a pergunta, Natália, aí a Maíra começa e eu complemento. Tá bom, ó. Como o GIS e o BIM pode dar visibilidade dos impactos sociais, econômicos e ambientais de um empreendimento? E quais são os benefícios de utilizar essa integração em meu projeto? Que ótima pergunta. Pode começar, Maíra. Excelente. Vamos lá. Essa pergunta está ótima, hein? Eu acho que ela vai sintetizar boa parte da discussão que a gente trouxe nas apresentações, né? Quando a gente está trazendo a informação contextual, trazendo o GIS para dentro do projeto BIM, a gente está tomando decisões que, de fato, considerem todos os critérios ali espaciais, de meio ambiente e sociais demográficos que estão no entorno, estão no contexto do projeto. E aí, a partir daí, né, toda essa visão de nuvem, de compartilhamento, de publicidade da informação, isso vem garantir essa questão da transparência também popular. A gente pensa, por exemplo, numa empresa que tem uma obra de grande escala ou uma prefeitura que vai fazer uma implementação de uma grande obra de infraestrutura. Hoje já existem tecnologias disponíveis para fazer consulta popular, de você conseguir compartilhar o projeto, ver a opinião. A gente tem alguns cases, até dentro dessa visão do Digital Twin, que são de prefeituras que fazem esse processo, e em Miami teve um caso onde a consulta popular embargou uma obra que ia ser construída porque ia tirar a visibilidade do centro de Miami. Então, eu acho que são formas da gente garantir a transparência e a transparência dos benefícios e dos seus impactos, né? Eu acho que a questão da publicidade ela é bem central. Uma pergunta muito interessante, né? Principalmente para quem já trabalhou com estudos de impacto ambientais, né? Quando a gente fala de um grande projeto, né? E aí, como a Maíra comentou, um grande projeto de infraestrutura, uma grande planta industrial, como o Lucas comentou, né? Uma grande fábrica, né? Toda vez que a gente vai trabalhar com um grande projeto, a gente tem que levar em consideração os impactos que ela vai causar, sejam eles impactos positivos, impactos negativos, impactos ao meio ambiente, impacto à vida daquela pessoa que está ali, porque ela não estava acostumada, por exemplo, a ficar passando caminhões o dia inteiro levando terra para aquele projeto, por exemplo, né? O que eu vejo de muito interessante quando você une o mundo de sistemas de informação geográfica e você une o mundo do BIM, né? É que você consegue... O BIM, ele traz um entendimento ao projeto, um entendimento de como aquele projeto vai impactar numa região, ele traz com muita propriedade, né? Eu me lembro de reuniões, até esqueci o nome, não é assembleia, mas faz tanto tempo isso, mas é como se fossem as assembleias, né, do bairro, onde você iria lá mostrar para a população como aquele projeto iria impactar, né, o dia a dia deles. E na época a gente abria um AutoCAD ali e começava a mostrar, olha, esse aqui vai impactar, essa área aqui a gente vai ter que levar em consideração uma área de preservação permanente, a gente vai precisar considerar um pouco mais da largura, vai entrar na sua propriedade, vai fazer isso, né? E quando você mostra isso em CAD, fica muito difícil da pessoa visualizar. Agora, quando você traz isso para um ambiente de sistema de informação geográfico, você pega o seu projeto, posiciona ele no local onde ele realmente vai ficar, mostra os acessos, como que você vai ter acessos ali, como que isso vai impactar no viário, né? Eu acho que isso traz um entendimento muito grande para aquela pessoa. Ela vai entender muito melhor o que você está fazendo do que simplesmente mostrando por CAD. E ambos, BIM e GIS, eles trazem possibilidades de análise muito interessantes. Então, quando você une os dois mundos, você consegue entender como que aquele projeto vai
ele vai impactar na parte de trânsito ali? Você consegue fazer simulações para ver isso? Como que ele vai impactar, por exemplo, na parte de hidrologia? O quanto que isso pode causar inundações, como a Maíra comentou anteriormente? Então, tudo isso, quando você une esses dois mundos, você tem ganhos. Você começa a ter ganhos que antes você não teria ou levaria muito mais tempo para fazer. Muito bom, gente. Acho que deu para... Essa pergunta realmente deu bastante discussão, né? Assim que é bom. A gente tem mais uma pergunta aqui do Mauro. Ele está dizendo o seguinte: da mesma forma que hoje já temos o Machine Control controlando a pavimentadora por meio de estações robóticas, na mineração nós já teremos algo nesse sentido? E aí ele deu o exemplo, né, do AccuGrade da Caterpillar. E aí eu queria saber um pouquinho aí de vocês. Vamos lá, quem começa? Boa pergunta. As duas, inclusive quem começa. Olha, eu confesso que eu não conheço esses sistemas. Pelo que eu entendi, acho que é um sistema de execução de pavimentação. Então, você fazer o controle a partir da automação da execução da pavimentação. Se for isso, se esse for o caso, eu acredito que seja através do planejamento em cima do GIS, e o BIM tá associado a isso na questão da acurácia do projeto ali, espacial. Do controle, de fato, do maquinário, aí não, porque isso já é uma especialidade de hardware, né? De uma empresa que venda isso como uma solução end-to-end. Na visão de software, a gente atua até a visão do projeto de pavimentação. No meu caso também não é minha área de trabalho. Eu vejo iniciativas na mineração, tá? De machine control. Tem alguns casos, inclusive, interessantes aqui no Brasil. Recentemente eu vi um vídeo muito interessante de um projeto na Vale com a consultora Barbosa Mello, né? Eu acho que a grande questão que a gente tem que ver aí, né, é que hoje a mineração em si, ela está evoluindo demais com essas possibilidades de automação. Machine control, questões de machine learning, inteligência artificial, IoT, captura por drone, tudo isso vai de encontro com aquela primeira imagem que eu comentei lá na frente de minas digitais, né? E quando você começa a trazer todas essas tecnologias para um ambiente comum, onde você tem as informações dos seus projetos, as características do seu projeto, conectadas com as características do terreno, com as características do local, você consegue conectar essas informações, você consegue conectar essas tecnologias de uma forma muito melhor do que se você não tivesse nenhum processo 3D, se você não tivesse nenhum processo de integração de informações ali. Mas confesso que essa não é a minha praia, não vou nem tentar me estender muito para não falar nenhuma bobeira aí. Eu acho que é só um complemento, né? A gente não é específico para machine control, né? A gente não chega nesse nível. Mas o que a gente tem feito muita interlocução com as áreas que têm mais interface de controle de maquinário com a telemetria e a receptividade dos dados a partir do GPRS, enfim, o monitoramento de cercas eletrônicas, mas aí isso, de fato, assim, a gente não envia o comando, a gente recebe as informações de posicionamento e funcionamento de operação daquele maquinário para conseguir fazer auditorias, conseguir criar alertas da onde o maquinário está. São algumas soluções, mas não chega nesse nível de machine control. Ótimo. O Mauro, ele acabou de completar aqui, ele falou: eu falo isso porque na mineração eu vejo que em breve teremos o planejamento 4D e 5D em tempo real, né? Então, só para fechar aí essa nossa discussão. Essa é uma realidade mesmo, assim, né? As grandes mineradoras, elas estão todas caminhando para essa realidade de ter o planejamento, o 4D e o 5D, como algo de rotina para eles, né? E nisso o Mauro tem total razão aí. Legal. Agora sim, eu sei que há umas 5 perguntas atrás eu disse que tinham mais 2 perguntas, mas agora são realmente mais 2 perguntas, tá? A primeira, acho que vai ser ali para o Lucas. A gente pode visualizar modelos 3D de nuvem de pontos no ArcGIS?
Consegue sim, a gente consegue abrir. Eu até fiz um exercício recentemente de pegar uma nuvem de pontos do Recap, trabalhar ela e trazer para dentro do ArcGIS Pro. Isso é possível de se fazer sim. Ótimo. E agora, então, né, para finalizar, eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês, né? Para quem quer começar a integrar esses dois mundos agora, quais conselhos vocês dariam? Eu vou passar à frente dos três e dizer aqui que o primeiro passo já foi dado, né? Estamos todos aqui falando sobre isso, temos pessoas que já procuraram sobre esse assunto, estão aqui com a gente para aprender um pouco mais, né? Já dar esse primeiro passo. Diria que o segundo passo é entrar em contato com a gente. Então, deixei aqui o contato com vocês, tanto nós aqui da FF, quanto o pessoal da imagem, da Autodesk, que está aqui para ajudá-los, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, até mesmo algo que depois apareceu, né? A gente já terminou o webinar e ainda está aqui, pode entrar em contato com a gente, enviar aí no contato@FF Solutions, que a gente vai estar auxiliando vocês. E agora eu queria ouvir um pouquinho aí dos nossos palestrantes, até para a gente já finalizar esse nosso webinar. Eu creio que o mais importante é que isso seja uma decisão corporativa, assim. A companhia em si, ela tem uma ideia do porquê que ela quer unir os dois mundos, trazer os times à mesa para conversarem, ver que tipo de informações eles possuem, principalmente, né? Busquem apoio dos parceiros, como a Natália mesmo comentou, a Frasinho, a Imagem, a Autodesk. Por quê? Porque quando você busca esse auxílio dos parceiros, vocês vão ter contato com pessoas que já viram essas iniciativas acontecendo em diversos outros parceiros. Então, essa experiência, essa troca de informações, a ideia de poder passar para vocês o que deu certo e principalmente o que não deu certo, vai ajudar muito para que vocês comecem, tá? E complementando, é exatamente isso, buscar ajuda. A gente tem diversas pessoas aqui que estão dedicadas, né, dedicam 40 horas por semana para ajudar os clientes a se engajarem com softwares, a extrair o máximo do potencial deles. E não, acho que além dessa visão corporativa, é também não achar, não se prender ao ótimo, a achar que os modelos ou os processos de trabalho que estão sendo executados hoje, eles possam trazer qualquer tipo de limitação para você fazer uma transformação na sua área ou no seu processo de trabalho. Então, não se preocupem com pensar a solução, foquem no problema, foquem na necessidade, porque isso é de fato o que cada pessoa dentro de uma empresa tem 100% do domínio, né, da sua própria necessidade, e traz a necessidade para os especialistas, para o pessoal que trabalha, essa equipe aqui, que a gente pensa na solução por vocês. É só complementar, até estava pensando agora há pouco naquela outra pergunta, né? O benefício técnico dessa integração entre as duas tecnologias, ele é real, ele é palpável, né? Então, independentemente se você é uma grande mineradora, uma grande corporação ou uma pequena, o benefício técnico vai ser existente, ele vai existir de qualquer forma, né? Então, acho que conversar conosco, conversar com a Autodesk, com a Imagem e com a FF, acho que é fundamental para que a gente possa auxiliar vocês nesse caminho. Bom, gente, finalizando então, queria agradecer mais uma vez Lucas, Maíra, Colucci por estarem aqui com a gente, por terem dado essa palavra, discutido aqui com o pessoal também, então é muito bom essa participação de vocês. Já deixo aqui, eu sempre, quando vem um participante fora da FF, eu faço o convite durante a gravação, que aí vocês não podem falar não, né? Então, vamos já deixar aberto um próximo convite aí, espero que vocês topem, né, para a gente vir aqui falar mais um pouquinho, então, sobre esse uso de GeoBIM. 2021 tá aí, vai ter bastante tempo para a gente pensar numa segunda apresentação. Pode ser? Com certeza, será sempre um prazer vir aqui com vocês. Exatamente. Uma disposição. Tá vendo? Tá gravado, Nath. Falar durante a gravação sempre dá certo. Legal, gente. Então, para o pessoal que ficou aqui com a gente, muito obrigada pela participação. BIM Month 2 ainda não acabou, temos mais 2 semanas de evento. Semana que vem eu estarei aqui com vocês falando sobre novas tecnologias para AEC. Então, a gente vai falar um pouquinho aí de Digital Twins, de Machine Control, Machine Learning. Vai ter bastante coisa aí para a gente discutir. Conto com a presença de vocês.
Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.